Agora nós vamos considerar a terceira derrota de Satanás. E essa derrota é difícil de explicar certos detalhes, porque é algo que não aconteceu ainda. E nós entendemos que vai acontecer durante a segunda metade da tribulação, durante esses 3 anos e meio. Então vamos voltar para Apocalipse 12 e vou explicar somente um resuminho das coisas que eu já expliquei. Em versículos de 1 a 4, metade de versículo 4, vemos a primeira derrota de Satanás quando ele caiu do céu, não tendo mais um lugar lá para ele ser um anjo. Agora ele é o diabo. A segunda derrota acontece na segunda metade de versículo 4 e versículo 5 de Apocalipse 12. Na verdade, não menciona essa derrota aqui. Precisamos ver outras passagens, mas aconteceu quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e Satanás perdeu o império da morte. Agora, o resto do capítulo pula a igreja, a época da igreja, e vai para o tempo da tribulação. E lida com uma derrota de Satanás que causa grande ira em Satanás. Então, o foco dele novamente vai ser essa mulher que representa a nação de Israel. E nós sabemos, durante a tribulação, a igreja sendo arrebatada não vai estar aqui. Então, com certeza, Satanás vai focar em Israel, vendo que Deus vai focar em Israel também. Deus se preparando para o reino milenar, Jesus estando aqui reinando em Israel. Então, vamos chegar aqui e ver um sinal que nos mostra que tem a ver com a segunda metade da tribulação. Diz aqui, em versículo 6 de Apocalipse 12, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias é a chave que nos mostra a cronologia dessa parte, porque 1260 dias é igual a 3 anos e meio. E nós notamos aqui no Apocalipse e também no livro de Daniel, várias vezes Deus mostrando 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. E especificamente em Hebreus 9:27, aprendemos o seguinte, que o anticristo vai criar um pacto com Israel por 7 anos. Mas na metade desse período, ele vai quebrar isso e vai profanar o templo de Israel, etc. Então, vendo essas coisas, nós estamos notando que na segunda metade da tribulação, aparentemente, Satanás vai atacar de tal forma que Deus vai ter que proteger Israel de uma forma especial. E diz aqui em versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Então, Deus aparentemente, de uma forma milagrosa, vai ter um lugar especial para Israel no deserto. O que isso quer dizer? Há vários teólogos que têm ideias, etc., mas um lugar para esconder essas pessoas durante a tribulação, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Eu li que alguns acham que crentes porque pessoas vão poder receber Jesus durante a tribulação, vão conseguir dar comida para Israel. Outros acham que vai ser somente Deus que vai dar comida, talvez como manã no deserto, no livro de Êxodo. Mas a gente não sabe, a Bíblia não explica todos os detalhes aqui, mas nós estamos notando aqui esse tempo. E nós podemos comparar com o versículo 14,
que diz aqui: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ok? Agora, note esse tipo de cronologia aqui. Diz aqui, por um tempo e tempos e metade de tempo. O que quer dizer? 1, 2, metade, 3 e meio. Mesma ideia. Então, Deus está querendo que a gente preste muito bem atenção, calculando essas coisas, vendo aqui que em versículo 6, 1260 dias e tempos, metade de tempo, em versículo 14, são a mesma coisa. E alguém pode fazer essa pergunta: mas por que, quando precisamos entender a Bíblia, a coisa tem que ficar tão complicada? Por quê? Deus quer que você seja uma pessoa estudiosa. E Deus tem, vamos dizer, presentes para a pessoa que leva o tempo para entrar na Bíblia e dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem tesouros aqui para mim, então vou me dedicar a entender essas coisas. Então há muita coisa na Bíblia que você não vai entender se você não estudar. Eu percebi algo. Pessoas que estudam muito a Bíblia, tipo, amam Jesus e estudam a Bíblia, têm muita alegria. É uma coisa, eu gosto de ver, por exemplo, um homem de Deus ou uma mulher que lendo muito a Bíblia e fica falando sobre o que está vendo na Bíblia com essa alegria. E eu não estou falando dos caras que são falsos, que querem achar algo para, derrubar a verdade. Mas pessoas que creem em Jesus de verdade, são salvas, e lendo a Bíblia tem tanta alegria, né? E porque você, se dedicando, você vê coisas, e você percebe coisas. Até o livro de Apocalipse é difícil, sim, mas há muito que você pode aprender e ver, se você prestar muito bem atenção, dedicando o seu tempo ao estudo da Bíblia. Ok, tudo bem, essa é outra mensagem. Agora vamos voltar para essa ideia. Satanás vai atacar Israel vai fugir, Deus vai proteger, e diz aqui em versículo 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Em aula anterior, no livro de Daniel, eu mostrei para vocês como Miguel é basicamente o anjo que guarda a nação de Israel. E em Daniel 12:1 diz que ele vai se levantar novamente durante a tribulação para ajudar Israel. E nós estamos vendo aqui que esse anjo, Miguel, que tem outros anjos que estão seguindo ele vai batalhar durante a tribulação no céu contra o dragão Satanás, e ele vai vencer. E diz aqui, mas não prevalecerão, nem mais o seu lugar se achou nos céus, que é algo muito interessante. Já estudamos como Satanás quer nos acusar, ele vai para o céu, ele fez isso no livro de Jó, por exemplo. Então, ainda que Satanás fosse lançado do céu antes da queda do homem em Gênesis 3, aparentemente ele ainda tem acesso ao céu, ele vai lá, ele nos acusa, né? Ok, mas durante a tribulação, Satanás vai perder tanto com essa terceira derrota, que ele não vai ter mais lugar lá no céu. Eu não entendo tudo isso, mas isso vai irritar muito Satanás. Ele vai achar que, olha, agora eu vou fazer o máximo contra Deus e contra o povo de Deus, etc. Então, diz aqui em versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Novamente, ele não morreu,
E esses anjos com ele não morreram, mas agora eles têm grande raiva, grande ira. Versículo 10 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Essa é a terceira derrota, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ok, versículo 11 eu entendo e eu não entendo. Nós vemos como Miguel vai vencer Satanás. Mas aqui diz que nós, os crentes, vamos vencer Satanás através do sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus, e através do testemunho. Eu sei o que isso quer dizer. Satanás não tem como me dominar. Ele não tem o império da morte que ele pode usar contra mim. Nós aprendemos sobre isso na aula anterior. Porque eu tenho o sangue de Jesus e além disso eu tenho meu testemunho de salvação. Eu posso dizer que ele me salvou. E não pelas minhas boas obras, mas pela graça de Deus. Mas o que isso tem a ver nesse local aqui, quando Miguel vai vencer Satanás, derrubando Satanás durante essa segunda metade da tribulação? É essa parte que eu não entendo. Mas diz aqui, no fim de versículo 11, e não amaram as suas vidas até a morte. Ele está falando especificamente, pelo que nós estamos entendendo aqui, os crentes durante a tribulação que vão sofrer e morrer como mártires, vão crer em Jesus e vão morrer por causa disso. Então essa é a ênfase. Então morrendo, talvez seja o seguinte: Satanás está procurando um meio para realmente causar a queda de um verdadeiro crente, mas porque tem muitos falsos, nós sabemos, mas ele quer ver a derrota. Satanás quer ver a derrota de um verdadeiro crente. Ele não vai conseguir. Você não vai, se você é salvo de verdade, você não vai cair permanentemente. Você não vai cair para negar Jesus no seu coração. Impossível. 1 João 3 mostra claramente que temos a semente de Deus em nós. Não vai acontecer. Mas talvez durante a tribulação, Satanás vai ser a última chance. Ele vai tentar fazer algo, não sei. Mas essas pessoas vão até a morte e não vão aceitar isso, não vão cair. Daí, vamos para o versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora tem as consequências dessa terceira derrota de Satanás. Uma consequência é o seguinte: a alegria no céu. Alegria entre os mártires que morreram em nome de Jesus. Alegria entre todos os santos que já morreram e estão lá. Alegria com os que foram arrebatados. Alegria no céu. Mas na terra, não. Ainda os dias vão piorar durante a segunda metade da tribulação. E Satanás vai ter ira grande contra o povo de Deus, contra Deus, e a Bíblia diz especificamente, tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Depois dessa terceira derrota, dá para ver, eu acho que Satanás vai começar a perceber certas coisas. Não tudo, porque ele tem mais 2 derrotas, mas nós vamos ver essas coisas mais para frente. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. E, irmãos, eu não sei o que é essa grande águia ou essas 2 asas. Às vezes as pessoas me falam que talvez seja ou sejam os Estados Unidos, e que por causa da águia representando os Estados Unidos. Mas, irmãos, eu
não tenho certeza disso não. Na verdade, segundo as profecias e tudo, é um pouco difícil eu ver os Estados Unidos tendo força e poder, etc., durante a tribulação. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer. Eu sou americano, mas vendo o que está acontecendo no meu país, eu tenho vergonha, eu estou triste, eu estou orando, eu peço as suas orações pelos Estados Unidos. É triste. Eu não sei, mas eu creio que Deus pode trazer reavivamento. Mas eu vejo algo muito ruim acontecendo. E eu vejo poucas pessoas salvas hoje em dia. E os Estados Unidos que mandava tantos missionários. Irmãos, orem, por favor, por isso. Mas diz aqui que essa mulher, Israel, vai para o deserto, vai ser sustentado lá por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Versículo 15. E a serpente lança da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E tem duas ideias. Aqui pode ser uma enchente de água mesmo. O povo está num lugar do deserto onde pode morrer. Algumas pessoas achando que era ou é o lugar chamado Petra, e o povo estando lá, eu não sei. Também a Bíblia, quando usa a palavra água, muitas vezes está falando de pessoas, talvez vários exércitos indo lá. Já disse aqui que fora a mulher ia ser escondida fora da vista do diabo. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Se Satanás não vai conseguir ver ela, como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. Mas de qualquer forma, diz aqui em versículo 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Um tipo de terremoto é a imagem aqui, e a água não vai alcançar a mulher, não vai alcançar Israel, porque com a boca da terra aberta, a água cai lá dentro. Versículo 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui eu não sei se talvez ele vai falar, olha, eu não estou vendo Israel, Deus escondeu Israel, então os outros que creem em Jesus através do evangelho, etc., eu vou atrás desses, eu vou matar essas pessoas, etc. É isso que eu posso dizer. Eu não sei exatamente aqui, mas é uma passagem misteriosa. Mas o que nós estamos entendendo é pelo menos o seguinte: antes de Satanás ser derrubado, vencido, na batalha de Armagedon, no fim da tribulação, ele vai perder acesso ao céu. E isso vai provocar a ira dele. E quando isso acontecer, vai ser a terceira derrota dele. Espero que isso tenha ajudado. Se tiver uma dúvida sobre essas coisas, pode mandar uma mensagem para mim, não tem problema. Eu estou tentando explicar, mas eu sei que às vezes a pessoa fica confusa e precisa de um pouco mais de ajuda. Então, por favor, entre em contato comigo, se você quiser, se você precisar, eu vou tentar ajudar, tá? Deus abençoe.